Graça e paz, queridos, bom dia. Hoje é quarta-feira, eu sou o pastor Gil Shekinah e esse aqui é o nosso devocional, Semana de Cura e Libertação. Tema de hoje, livres do medo. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 3, versículo 13 e 4: Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, minha glória e aquele que levanta a minha cabeça. Eu clamo ao Senhor e Ele me responde do seu santo monte. Somos filhos e filhas de Deus e Jesus nos libertou do poder do medo através do sacrifício na cruz do Calvário. Não temos que nos curvar diante do medo e permitir que ele nos controle e nos roube a vida abundante que Cristo já nos deu. E muitas pessoas estão aprisionadas no medo e sofrendo com essa situação, e hoje nós vamos falar sobre como nos libertar. O inimigo ele usa o medo como uma arma, para roubar a nossa esperança, a nossa paz e a nossa confiança. E como filhos de Deus, nós precisamos primeiro buscar a Deus, orar, ler a palavra, meditar na palavra para que possamos viver uma vida de liberdade. E a minha oração por você é para que Deus use essa mensagem para te conduzir à liberdade, para te conduzir a uma vida abundante, completamente livre do medo, para que você possa caminhar na sua vida em todos os sentidos, a vida financeira, a vida espiritual, vida emocional, vida ministerial, com a liberdade que Cristo já nos ofereceu. E eu quero te dar aqui os passos para a liberdade, ou seja, como ficar livre do medo. Primeiro, expondo a escuridão. Reserve um tempo para orar a Deus, longe das distrações. Peça a Deus para falar ao seu coração e revelar os medos que estão escondidos aí dentro. É útil você pegar um papel e anotar para que você possa desenvolver uma comunhão em oração todos os dias para vencer esses medos. Segundo, tenha um coração honesto. Fale com Jesus abertamente, honestamente sobre os seus medos. A Bíblia nos diz no Salmo 62, versículo 8: confia nele em todo o tempo, derrame seus corações diante dele. Terceiro, confessar a Deus os nossos medos. Precisamos concordar com Deus que não há verdade nas mentiras que o inimigo coloca na nossa mente e no nosso coração. Quando nós acreditamos nessas mentiras, nós somos controlados por elas. Então precisamos quebrar essa crença nas mentiras do inimigo, orando e pedindo a Deus que nos perdoe por acreditar nessas mentiras e nos liberte por completo delas. Quarto, cura. As mentiras do inimigo nos machucam e são dolorosas. Quantas pessoas sofrendo angústias profundas por conta dessas mentiras que acabam aprisionando no medo. Medo da realidade, medo da vida, medo de viver, medo de sair. E essas pessoas sofrem então. Então o inimigo sabe como direcionar essas mentiras para te aprisionar. E você precisa então superar isso, através da oração. Ele usa isso nos acusando, mentindo sobre a nossa vida. E quando nós entendemos isso, a gente começa a buscar em Jesus a cura da nossa alma e do nosso coração, para que possamos ser completamente livres do medo. Então peça a Jesus para que você seja livre. Quinto, oração da guerra espiritual. Para vencer as mentiras do inimigo, nós precisamos louvar, adorar, orar, jejuar e ler a palavra. E se você não tiver esse compromisso, você vai ficar sempre aprisionado. Então, a Bíblia diz que quando Saul estava lá sofrendo perturbações do inimigo, Davi tocava uma harpa, cantava louvores e Saul era liberto. Então o louvor liberta, a oração transforma, o jejum te fortalece para vencer essas situações e a palavra de Deus é que traz a liberdade ao nosso coração. Sexto, permanecer firme diariamente. Então, pela liberdade, Cristo nos libertou. Fique firme então e não se submeta novamente ao jugo da escravidão. Isso está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 1. O inimigo ataca os filhos de Deus diariamente com suas mentiras, com as suas tentações, com as distrações e com as acusações. Então você precisa caminhar em liberdade e para isso você precisa fechar as brechas
por onde o inimigo te ataca. Então, para fazer isso, desenvolva os seguintes hábitos para se proteger. Adore a Deus por meio de canções, orações e leitura da palavra. Segundo, reconheça a grandeza de Deus em sua vida, em tudo. Atribua todas as suas vitórias, tudo a Deus. Pare de achar que você tem força. Use a força que vem de Deus para você vencer. Terceiro, peça a Deus para lhe dar discernimento, para reconhecer rapidamente as mentiras do inimigo. Quarto, procure memorizar sempre um versículo no qual você possa se concentrar quando o inimigo estiver atacando você com medo. Lembra-se que lá no deserto Jesus estava jejuando, o inimigo aparece lá e Jesus não dobra o joelho e fecha o olho e vai orar, não. Ele usa a palavra para vencer o inimigo. E você precisa aprender a usar a palavra. Quinto, tenha um coração honesto. Seja honesto com Deus e consigo mesmo sobre como está se sentindo. Pare de tentar varrer o lixo para baixo do tapete e fala a sua realidade. Sexto, conheça a sua identidade em Cristo. Lembre-se de quem você é filho, você é herdeiro no reino e você tem o poder. Então reconheça o poder do nome de Jesus, existente no nome de Jesus, para que você possa vencer o inimigo, tá? Então, quando você reconhece esse poder, você passa a usufruir dele, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Vigie com as suas palavras. Esse é o sétimo. Fale palavras que construam a sua fé e não seus medos. Fale palavras fortes, baseadas nas escrituras. Todo mundo já diz por aí, há poder nas suas palavras. E há realmente poder nas suas palavras. A morte e a vida estão no poder da língua. E aqueles que a amam comerão dos seus frutos, segundo Provérbios 18, 21. Sétimo, nossas famílias. Seja uma fonte de força para a sua família, ou você pode permitir que seus medos dominem a sua casa. Se você traz o medo para dentro da sua casa, ao invés de você trazer esperança e fé, o medo é que vai controlar, tá? Então, pai e mãe, cuidado com o que você diz na frente dos seus filhos. Eles estão ouvindo você, eles estão ouvindo a televisão, a internet, as notícias do rádio. Então, converse com seus filhos e permita que eles expressem os seus medos para que você possa ajudá-los a superar. Ore por eles e com eles. Incentive-os por meio das escrituras e da sua própria fé em Jesus Cristo. Oitavo, seja luz. No Salmo 3, versículos 1 e 8 diz, vemos que Davi experimentou a paz quando ele levou o seu coração a Deus e permitiu que Deus o libertasse do medo. Davi demonstrou um coração honesto, né? Ele também demonstrou que as mentiras do inimigo não podiam dominar ele expôs essas mentiras. Ele também declarou que Deus era o seu refúgio e a sua fortaleza. Davi fez a escolha de fazer de Deus a sua prioridade. Quando nós priorizamos Deus, Ele então passa a fazer parte da nossa vida. Deus deu a Davi confiança e liberdade do medo. Quando experimentamos a liberdade, isso afeta aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos e pessoas que encontramos todos os dias e também precisam dessa liberdade. Peça ao Espírito Santo para guiá-lo e ungí-lo, ser uma luz para todos ao seu redor. Assim você vai ser instrumento de Deus também para a libertação de outras vidas. Você não recebeu o espírito de escravidão para voltar ao medo. Em vez disso, você recebeu o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Eu te desejo graça, paz, prosperidade e sucesso. Deus te abençoe e até amanhã na próxima mensagem em nome de Jesus.